Bárbara. Bom, depois de ouvirmos o representante da campanha do ex-presidente Lula, agora a gente vai entender como a campanha de Jair Bolsonaro está encarando esse início da corrida eleitoral. E aí, para trazer esse diagnóstico, nós gostaríamos de agradecer a presença do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que é o líder do governo no Senado Federal. Senador, muito obrigada pela atenção com os assinantes do Jota. E queria já começar perguntando qual será, na avaliação do senhor, o grande tema dessa campanha e como é que o senhor acredita que o presidente Bolsonaro pretende se apresentar para o eleitor nessa tentativa de obter a reeleição. Muito obrigada. Muito obrigado ao Jota. Parabéns, Fábio, Daniel, Bárbara, todo o Jota por essa grande iniciativa, exercício da democracia, é assim que se faz, e os meios de imprensa, como o Jota, contribuem muito nesse processo, não tenho a menor dúvida, a partir mesmo desse debate de ideias, tanto comigo, que represento o governo, quanto Edinho, que representa o campo adversário. Inicialmente, eu entendo que o presidente Bolsonaro, nessa campanha, ele vai ter muito a mostrar, né? Ele se comprometeu com uma política liberal, ele entregou essa política liberal. Posso falar aqui da independência do Banco Central, podemos falar da própria privatização da Eletrobras, de diversas leis que desburocratizaram, né, os serviços no país, principalmente as relações com os entes públicos, né? Diversa abertura de empresa, uma política forte para as micro e pequenas empresas, mesmo numa guerra, numa pandemia, né? O governo teve êxito nessas suas políticas. Então, entendo que o governo tem muito a mostrar, diversos projetos de interesse nacional, o governo teve a habilidade de conseguir avanço, né? O Marco Ferroviário, o BR do Mar, e tantas outras iniciativas que partiram do governo, o próprio Marco Legal das Startups, do qual eu fui relator, e que certamente coloca o Brasil na era digital das relações, inclusive das relações com o setor público, trazendo novas oportunidades e induzindo, né, a esse crescimento do mercado digital, as fintechs, o PIX e tantas outras medidas que o governo tomou, ainda que superando um ambiente hostil mundial por conta da pandemia, por conta da guerra, da crise dos combustíveis. Não tenho dúvida, a gente tem que mirar nisso que o país está vendo acontecer, que é a redução do desemprego. Em junho foram 277 mil postos de trabalho abertos, né? O governo vem reduzindo, inflação comparado com o mundo, né? Num pós-pandemia, o Brasil se descola da América Latina totalmente. A América Latina é terra arrasada a partir da Argentina, do Chile, de outros países. Podemos nos comparar com a Europa e estamos numa situação melhor do que muitos países na Europa, melhor do que os Estados Unidos, no que diz respeito, por exemplo, à inflação, que os Estados Unidos que entra agora em recessão, sai da recessão técnica para a recessão verdadeira, né? E o Brasil, que muitos não acreditavam que poderia superar essas dificuldades, ele tem sido hoje exemplo para o mundo. Entendo que a gente tem que buscar, e é interesse do presidente e do governo, ampliar a oferta de empregos, a redução do desemprego, né? Voltar aos postos de trabalho, o ritmo das nossas indústrias, um ambiente de negócio favorável, que já é visto, inclusive, na confiança dos investidores, projetos de futuro, e aí eu não posso deixar de dizer um que eu relato especificamente, que entendo que é um novo Eldorado e posiciona o Brasil certamente num ambiente sustentável, né, que o mundo espera, que é o projeto da geração de energia offshore, que vai trazer muitos empregos, muitos investimentos. Os players que estão aí olhando esse projeto são players grandes, já têm investimentos no mundo e vêm aqui no Brasil com águas rasas, com águas calmas, né, a possibilidade ainda maior. Então, entendo que o governo deve continuar nas suas propostas para incremento da infraestrutura nacional, tanto no campo das obras públicas, ferrovias, estradas, a questão dos aeroportos, das concessões dos aeroportos, que deve avançar no próximo ano, aqui no Rio de Janeiro, especialmente o interesse
na dobrada Santos Dumont, Galeão, e, com isso, gerar mais empregos e mais prosperidade em 4 anos que nós esperamos não sejam abalados ou perdidos, em parte, como houve nesse mandato com a pandemia, que foi mundial, e com a guerra. Correto. Senador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Uma boa tarde. Dentro do que o senhor mencionou, da importância da centralidade enfim, do discurso econômico, né, de defesa das realizações da economia da atual gestão na campanha, nós temos ouvido com frequência o ministro Paulo Guedes e seus auxiliares defendendo que o presidente, de fato, mergulhe, quer dizer, defenda com bastante consistência e insistência até na sua conversa com os eleitores, os números, os dados da economia, que, segundo o ministro da Economia, são dados positivos. Embora exista uma percepção de piora na renda, de piora no ambiente econômico como um todo, por razões diversas, pandemia, guerra, enfim, existem indicadores mais favoráveis sobretudo nos últimos 2 meses para cá, quando o governo, até menos um pouco, quando o governo conseguiu, por diversas ações, inclusive contando com o Congresso Nacional, enfrentar a questão dos combustíveis e também propor programas sociais mais robustos. A gente acompanha no dia a dia que é uma demanda frequente do ministro Paulo Guedes ao presidente Bolsonaro para que ele encampe essa agenda, porque, na visão dessas pessoas do Ministério da Economia, seria inclusive uma maneira do presidente neutralizar o discurso econômico, que é muito presente, pelo menos foi muito presente no início da campanha do ex-presidente Lula. Eu faço 2 perguntas ao senhor. Primeiro, o senhor acredita que o presidente Bolsonaro vai, de fato, encampar essa agenda, né, ao se apresentar ao eleitor agora a partir do início da campanha oficialmente, na televisão, sobretudo? E número 2, dentro dessa cobrança que existe no mundo político, e que o senhor acompanha muito bem, para que o presidente, né, encampe essa agenda, que é uma agenda de entregas, enfocada bastante no aspecto social e no aspecto econômico, uma preocupação com as constantes, entre aspas, derrapadas do presidente, no sentido de procurar confrontos, né, com poderes, com as instituições, com alguns segmentos do establishment, o que desvia um pouco do foco e da energia que a campanha teria que ter nesse momento para fazer frente a essa liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas. O senhor acredita que haverá moderação no discurso do presidente Bolsonaro nesse momento da campanha para que ele encampe mais o discurso econômico do que o discurso ideológico? Obrigado, Fábio, pela pergunta. O discurso econômico, como eu falei inicialmente, o governo, nesses quase 4 anos de mandato, ele tem muito, muito a mostrar. Eu acho que, nesse sentido, o ministro Paulo Guedes é feliz nessa colocação, né? Eu mesmo aqui abri a minha participação exaltando e recordando, que a gente não pode esquecer, né, os feitos desse governo, dentre outros vários, que a gente pode ainda listar. Existem vários públicos, né, Fábio, que o presidente é um presidente popular, né? É difícil, inclusive, falo como político, né, algum político conseguir mobilizar da forma que o presidente Bolsonaro, e é impressionante como ele consegue, as massas. E ali tem uma diversidade de público. Tem aqueles que, num discurso, por exemplo, mostrando essas melhorias de mercado, vão ser atingidos, como os próprios empreendedores, microempreendedores, um mercado financeiro de uma forma geral que teve uma boa performance, o setor agro, principalmente, né? Ele conhece esses números, e esses números são importantes dizer, porque é comum a narrativa do adversário de que vivemos um momento ruim, que a economia era melhor, o que a gente sabe que não era verdade. A gente não pode esquecer os últimos anos do governo Dilma, em que a crise, ela enfrentou uma crise internacional, mas ela também foi responsável, o partido adversário, por uma crise interna, né, uma crise de energia. Na época, inclusive, fui secretário de Ambiente do Estado e vi isso de perto, e a má condução, congelamento de preço, políticas ultrapassadas que a gente sabe no que vai dar. Ele tem, além desse mérito, agora, mais recentemente, enfrentando aí sim o presidente Bolsonaro uma crise mundial, o êxito em ter conseguido, através do Congresso Nacional, da sua boa relação com essa instituição, que mostra que Legislativo e Executivo
caminharam bem durante todo esse governo, né? A redução dos combustíveis a partir do corte de impostos. O brasileiro ele quer há muito tempo uma reforma tributária e eu acredito que tanto a PEC 110 como a reforma do imposto de renda que estão no Senado faltam ajustes finos, a gente já avançou muito, não vai ser perdido esse trabalho, será certamente tema do primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro, mas toda essa reforma ela mira justamente o que ele conseguiu fazer agora graças a um superávit, né, que foi a redução de impostos, né, impostos federais, impostos estaduais a partir de uma decisão do próprio STF, no caso da conta de energia, né, considerando o Congresso essenciais também o combustível nesse momento de guerra, uma situação que eu sempre disse, ela é mundial. Enquanto nós estávamos aqui discutindo o corte de impostos, outros países nos copiaram, como Portugal, inclusive os estados em Portugal agora anunciaram que não tiveram perda, mesmo com corte de impostos pelo governo federal lá. A Espanha entregando voucher, a exemplo do voucher caminhoneiro e tantos outros cortes de impostos. Eu imagino que a agenda econômica ela é dirigida a um setor. Agora, há um outro, que é a população em geral, que talvez tenha uma dificuldade maior de digerir, né, esse ambiente favorável que o Brasil vive hoje, no pós-pandemia, e que talvez esse discurso não chegue na ponta. O que vai chegar na ponta para ele, o que ele consegue perceber, é o que o presidente tem dito com bastante ênfase. É o PIX, que mudou a vida do brasileiro, das relações monetárias de comércio, a redução do preço do gás por corte de impostos, do preço dos combustíveis por corte de impostos, o cidadão que percebe isso na bomba, né? Aqui no Rio de Janeiro, Fábio, estava R$ 8,19 a gasolina, ela está a R$ 5,70 e se procurar tem mais barato, né? Então, isso graças a corte de impostos, iniciativa que teve o amparo do governo, que teve superávit. Para ele poder fazer isso, não poderia ser no início do ano, agora com responsabilidade fiscal, né, já projetando o superávit que se confirma agora nesse semestre e será ainda maior para o fim do ano, ele tem reservas, né, ele sabe de onde tira esse dinheiro, não é? Eu sempre disse, nunca foi um cheque em branco, e eu vi na negociação com o ministro Paulo Guedes. Então, aquele cidadão comum, né, que sente a melhora, que sente um aumento do seu poder aquisitivo, que passa a sobrar alguma coisa, ou pelo menos a faltar menos do que faltava no momento de pandemia, de estagnação econômica mundial, ele sabe a quem acreditar isso, né, essas medidas. E por isso talvez o presidente esteja focando muito menos em números para esse público e muito mais no que é a imagem palpável, que são as ações que ele desenvolveu. E com relação, Fábio, à questão da moderação, o presidente vocaliza uma insatisfação que não é só nem do campo da direita, né? Se o PCO recentemente foi censurado pelo STF, é porque eu acho que há um desequilíbrio entre as relações que devem ser harmoniosas dos poderes, né? Esses inquéritos secretos, isso está no inconsciente coletivo. Há uma apreensão, eu vejo aqui na população, com relação às iniciativas do STF. E eu acho que o STF, como órgão de poder, né, e a instância máxima, eu tenho dito isso, ele precisa fazer também a sua autocrítica, né? O poder executivo é toda hora, o legislativo é o que apanha e faz. O judiciário parece que ele está lá numa bolha. E o que o presidente vocaliza é que o cidadão comum enxerga, né? Agora, se ele sobe a temperatura um pouco, ou se o próprio judiciário também sobe, é preciso que todos os poderes, na busca dessa harmonia, que é a essência da democracia, e nunca teve em risco, graças a Deus, a nossa democracia, nosso presidente é liberal, ele não quer regular a mídia, né? Agora, ele, para manter esse ambiente de harmonia entre os poderes, é preciso que os poderes também estejam sujeitos às críticas e que saibam, né, dentro de uma autocrítica, a não jogar lenha na fogueira. Eu vi diversas manifestações de ministros do STF, falo como advogado, Fábio, que realmente extrapolaram até as nossas fronteiras aqui. Eu vi ministros falando de bem e de mal, né?
e o juiz tem que falar de procedência ou improcedência, né? Isso é básico. Né? Acho que há uma interferência política muito grande do judiciário. A gente viu agora na redução do IPI, que era necessário. A gente está vendo agora, mais uma vez, com base numa decisão do próprio STF, nós cortamos impostos, né, da eletricidade, por exemplo. E agora o STF diz que Alagoas, então, não precisa pagar a dívida que foi repactuada. Né? A gente vê e a população vocaliza isso, não é só o presidente, que o STF legisla. Né? Isso é um ponto de atrito que, se a gente excluir o presidente da história, ele vai continuar existindo, esse atrito, com o próprio legislativo, por exemplo. Né? Então, assim, o presidente ele vocaliza e trata também, voltando ao tema, para o público que está insatisfeito e que está chamando a atenção do nosso Poder Judiciário para que ouça um pouco mais a população, seus anseios, seus interesses, e não seja um órgão à parte. Eu entendo que o presidente, respondendo, ele tem elementos e argumentos para vocalizar e se dirigir a todo o seu público dentro do Brasil, que tem diversos Brasis. Líder, queria pegar carona nessa resposta do senhor. Essa determinação do PCO foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que agora, em agosto, vai assumir a presidência do TSE. Como é que o senhor espera que vai ser essa gestão e essa relação com o governo, enfim, ao longo da campanha? E também, eu pergunto para o senhor usou o tempo todo um termo sobre não jogar lenha na fogueira. Não seria o papel da política, nesse momento, atuar pela moderação ou para ser mais direto? O senhor acredita que há possibilidade dos dois lados chegarem a um entendimento, ou cederem, ou fazerem alguma ação que possa baixar essa fervura? Essa harmonia dos poderes, que é a essência, né, do nosso Estado Democrático de Direito histórico, ela, em diversos momentos da nossa história, a gente vê ruídos, e é normal até que aconteça. Né? No próprio governo do partido adversário, né, o impeachment da Dilma, em parte, se deve pela má relação dela com o Congresso Nacional. Assim também ocorreu com Collor, né, no seu impeachment. Né? Então, havia um ruído ali entre o legislativo e o executivo, né, que até eu elogiei que nessa gestão executivo e legislativo trabalharam juntos, e posso falar até pelo Senado. A própria PEC, que eu fui autor, a PEC 15 dos combustíveis, 16, desculpa, dos combustíveis, né, teve adesão, né, dos partidos de oposição ao próprio governo. Né? Então, esse ruído... Agora, surge um ruído com o Poder Judiciário, entre o Executivo e o Poder Judiciário. Isso é um fato, né? Não é exclusividade desse presidente, né? Ou desse partido, que é o meu, né? Até o caso do PCO ilustra isso. E se a gente for voltar no tempo, quando o PSDB pediu a recontagem de votos na eleição da Dilma, né? Ninguém disse que eles estavam abalando a democracia, não teve ministro viajando para fora do país para falar mal do presidente, porque isso faz parte do processo democrático, ele é instrumento, né, a auditoria, a recontagem, né, tanto que já houve, não é exclusividade do presidente Bolsonaro, a gente não pode esquecer isso. Se o PSDB depois desistiu e admitiu o resultado daquela eleição, maravilha, mas não podemos dizer que isso é uma coisa própria do presidente, pessoal do presidente. Isso vem também aí no inconsciente coletivo já há alguns anos, tanto que o próprio presidente, quando era deputado federal, né, aprovou, e na época a própria Simone Tebet, Rodrigo Maia e todo o parlamento elogiou, né, o voto impresso auditável, que era um dos temas que o presidente tem uma diferença, até porque foi uma lei aprovada, mais uma vez o judiciário legislando, foi uma lei aprovada lá pelos parlamentares no passado. Né? Então, assim, há esse ruído com o Poder Judiciário, mas eu volto a dizer, antes de pensar se vai jogar a lenha na fogueira ou não, o que pode reduzir e trazer de volta aqui, ninguém precisa ser amigo, irmão, mas ter a relação harmônica, é justamente o que eu tenho dito há algum tempo, Bárbara, é uma autocrítica que só o Poder Judiciário pode fazer e deve fazer. Não sei se há uma ausência de liderança,
no STF, que é o órgão máximo, por isso me dirijo a ele, né, que impede isso. No Senado, cada senador também é uma instituição à parte, mas a gente tem uma liderança, tem o presidente, tem os líderes de partido, a gente consegue construir nas nossas diferenças, que não são poucas, diga-se, né? Mas o judiciário não consegue. A gente já viu eventos de ministros baterem boca, quase saírem no tapa, né? E lá não é um órgão político, lá é um órgão de justiça, lá é para dar segurança jurídica para as pessoas. Então, sem uma autocrítica do Poder Judiciário, e eu tenho certeza que há homens capazes disso no STF, e o próprio ministro Alexandre Moraes, pela sua formação e pelo cargo que vai ocupar nessas eleições, ele pode e deve ser essa liderança, e eu não tenho certeza que, de uma forma ou de outra, Bárbara, nós teremos eleições limpas, dentro do embate democrático, do debate democrático que é esperado, e espero que não aconteça como na eleição passada, em que o próprio presidente foi vítima exatamente dessa partidarização, dessa polarização e da violência que decorreu disso no caso de Juiz de Fora da sua facada. Senador, ainda nessa linha enfim, dos próximos passos da campanha, que nós estamos explorando aqui nessa estreia do GPS Eleitoral do Jota, gostaria de ouvi-lo sobre a sua expectativa em relação aos atos programados e previstos para o 7 de setembro. Né? O senhor, por exemplo, vai comparecer no Rio de Janeiro, às ruas? O senhor está sentindo que é uma convocação que está sendo feita, foi feita pelo presidente agora na sua convenção no último domingo no Maracanãzinho, que é um ato político em favor do presidente ou contra alguma coisa, contra o STF, contra o Judiciário, contra o TSE? Qual que é qual que é o mantra, qual que é a palavra de engajamento desses atos do dia 7 de setembro? O 7 de setembro marca a independência do Brasil, né? E o presidente Bolsonaro tem no seu discurso incorporado a liberdade, o liberalismo, que dialoga diretamente com a nossa independência, com essa marca histórica. Nos movimentos a partir de 2013, que levaram ao impeachment da presidente Dilma, do PT, o 7 de setembro sempre, desde 2013, ele tem sido muito comemorado, tem sido muito usado pela população para a sua manifestação, que sempre se deu dentro do processo democrático, né? Eu entendo que o presidente, ao convocar os seus apoiadores para o 7 de setembro, de um lado, ele reforça as premissas do seu governo, que é um governo liberal, que dialoga exatamente com esse marco da independência do nosso país, né? O que nos levou depois, né, depois da República, com a democratização e em 88, Constituição, isso tudo está ligado, né? São atos de liberdade, de independência, que é o que clama a população. Então, eu não vejo esse É lógico que pode haver manifestações, porque como eu digo, há no inconsciente coletivo uma grita muito grande contra algumas decisões, não vou falar de pessoas, de decisões do STF. Mas o 7 de setembro não tem nada a ver com o Poder Judiciário, a não ser da gente compreender que a gente deve preservar e conviver com a harmonia entre os poderes. Mas ele sempre, no nosso país, foi um marco da nossa democracia, da nossa independência, né? Desde criança eu assistia com mais frequência, confesso, aqui na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, os desfiles militares, assisti algumas vezes. Dessa vez, por força do meu cargo, do meu momento, da minha posição, eu devo estar em Brasília como líder do governo, acompanhando, né? Mas eu tenho certeza, será uma festa democrática, será uma festa de apoio àqueles que desejam a reeleição do presidente, também, como foi no passado, apoio àqueles que não queriam mais o governo do PT. Né? Isso é muito recente ainda na memória da população, que não esquece, ainda bem, toda aquela plataforma de corrupção que o país viveu e que nos levou, aí sim, a instabilidades políticas e econômicas as mais variadas. Senador, voltando ao tema economia, que
deve pautar aí, a campanha até lá. Queria saber do senhor a estimativa para essa percepção da redução de combustível e também tem os pagamentos a partir do dia 9 de agosto da PEC dos benefícios. Quando é que o senhor acha que isso vai começar a ser detectado nas pesquisas de intenção de voto? E também queria saber se o senhor concorda com o diagnóstico que eu já ouvi, inclusive, de integrante do partido do senhor, de que a eleição para o Bolsonaro estaria perdida no Nordeste, que o importante agora é concentrar forças até outubro para ganhar votos na região Sudeste. Essa percepção ela já é real aqui nos estados em que o cidadão comum abastece no posto de gasolina. Ele sabe que isso foi uma iniciativa do Congresso Nacional, que teve o apoio e precisava dos recursos que vem do superávit, né, da própria Petrobras, por exemplo, que o governo federal alcançou. Ainda não acredito, Bárbara, que as pesquisas tenham visto, a do Modal, a mais recente, que já dá um empate técnico entre os dois candidatos. Eu vejo que as pesquisas, eu já havia até dito a você isso antes, acho que elas agora, mais próximas às eleições, elas vão se alinhando à realidade, porque há uma percepção do que as ruas falam, né, e que não era a mesma até aqui das pesquisas. Entendo que esses eventos mais recentes, o controle da inflação, né, a questão dos combustíveis, deve se tornar mais explícito, talvez a partir da segunda quinzena do mês de agosto. Mas eu não acredito o crescimento do presidente só a isso. Acho que há uma percepção de que o Brasil superou o pior momento do pós-pandemia, da crise dos combustíveis, e a população começa a ganhar o seu poder de compra, recuperar, o seu poder de compra. Com relação ao cenário nos estados, também já conversamos sobre isso, né, Bárbara? Eu gosto de ver os movimentos políticos muito mais do que as pesquisas. Não porque eu não acredite em pesquisa, porque eu sei, Fábio, que uma pesquisa é cara. Você tem no Brasil 212 milhões, se entrevistar 1.000 pessoas por telefone, com todo o respeito, eu acho que quem acredita nelas se engana, e eu sou fruto disso, né? Porque um dia antes das eleições, eu e o senador Harold tínhamos 9% das intenções de voto e fomos eleitos senadores, né? A nossa chapa, com um percentual naturalmente muito maior. Então, não é que eu não acredite nas pesquisas, mas eu acho que são caras, seria caro demais e teria que ser feita presencialmente num tempo muito rápido para o tamanho do nosso país. Eu vejo movimentos políticos, e o primeiro deles, eu gosto sempre de acentuar, foi a janela partidária. Político não suicida-se. Eles mudaram de partido, né? O PL foi o partido que mais cresceu, saímos de 33 para 78 deputados federais, partimos de 3 senadores com meu ingresso no passado para 9 senadores, né? Todos os demais partidos da base do governo cresceram, o PP aumentou em 10 a sua bancada federal, republicanos também. Se buscar a oposição, todos os partidos perderam deputados, perderam representatividade, com exceção do PT, que aumentou em 2 o número dos seus deputados federais. E então, esse é um movimento que eu não vi nas análises na época, né, mas que é importante a gente fazer agora, porque isso que é a capilaridade, naturalmente, que dá ao presidente Bolsonaro um alcance maior e que eu não via refletido nas pesquisas. Há outro fato interessante que é o que você coloca, é a gente analisar por regiões e por estados o posicionamento, né, do eleitor. E aí eu convoco a esse exercício breve. Na região norte e centro-oeste, a região do agro, né, interior de São Paulo, Paraná, o Bolsonaro tem uma vantagem certamente enorme sobre o seu adversário. No sul do país, onde eu achava até que ia ser mais apertado, né, em Santa Catarina, praticamente é nula a representatividade da oposição, e no Rio Grande do Sul, até por uma questão histórica, Porto Alegre especificamente, mas o quadro lá também está bem disputado, e se o presidente não ganhar com folga, vai ser apertado, não dá para dizer. Na região sudeste, mencionei o interior de São Paulo, a capital, as capitais, tanto de Minas, Rio e São Paulo, é onde certamente vai haver ali o maior confronto, né? Não vai ser uma margem grande nem para um nem para outro, por diversas razões.
vou poupar aqui, mas é importante a gente observar o interior, e aí eu vou falar um pouco do meu estado. O interior do Rio de Janeiro e a Baixada é toda bolsonarista, toda. A oposição não tem representatividade, ela tem 4 prefeitos de 92 do nosso estado do Rio de Janeiro. Né? Você vai para o norte, noroeste fluminense, fronteira principalmente com o Espírito Santo, é toda Bolsonaro. A Baixada é toda Bolsonaro. Né? Você vai a Minas Gerais, que é um estado que geralmente decide as eleições, e a última, inclusive, né, a eleição do Senado, que foi perdida pela ex-presidente do partido adversário, justamente para candidatos bolsonaristas, onde o PT ele tem um candidato emprestado do PSD, que é o prefeito Calil, que vai ao governo, mas que o Zema está ali na beira para ganhar no primeiro turno. Né? E o Zema, ainda que não dê um apoio explícito ao Bolsonaro, os eleitores do Zema são bolsonaristas, isso é um fato. Né? Ainda tem o Carlos Viana, que, se for o candidato do Bolsonaro, e, na minha opinião, deve ser, ele, com o apoio do Bolsonaro, vai endurecer ali a disputa do segundo turno. Né? Então, não é um quadro favorável ao presidente Lula, como eu leio, Minas Gerais, tampouco a Bahia. Né? Onde, se fosse assim, qualquer poste que o ex-presidente adversário lançasse estaria já no segundo turno, no mínimo. Né? E não é o que a gente vê nem em Minas e nem na Bahia. Aí, entrando na região Nordeste, lá há uma grande obra, né, do governo Jair Bolsonaro, né, que levou a água, finalmente concluiu, que foi desviado, estava parado, e isso deve ficar mais claro na campanha. Há também lá uma concentração daqueles que foram beneficiados pelo Auxílio Brasil, né, muito superior ao programa social do Bolsa Família, né, que permite para muitas famílias o sustento. E há alguns estados em que o próprio partido adversário ele tem dificuldades próprias. Vou dar um exemplo, no Ceará, onde o capitão, que é o candidato Wagner, que é o candidato do Podemos, já aparece à frente, né? E ele é alinhado, embora não seja do partido, ele é alinhado ao presidente Bolsonaro. No Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, como ex-ministro, também representa, vai ser uma disputa acirrada, já foi na eleição passada. A verdade, Bárbara, é que não haverá vencedor no primeiro turno, na minha opinião, modesta, e certamente a eleição do segundo turno vai ser decidida, como foi a última, por uma pequena diferença, e eu acredito na reeleição do presidente Bolsonaro, olhando o movimento político mais do que as pesquisas. Senador, queria muito agradecer a presença do senhor e a atenção com o público do Jota. Boa tarde. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado, Fábio, Daniel. Obrigado, e parabéns por essa iniciativa. O Jota, sem dúvida, sai na frente no debate eleitoral e no exercício da democracia. Bom, depois de ouvirmos os representantes das duas campanhas, que